Márcio Padilha apresenta Padcast, o podcast do Padilha. E aí, pessoal, estamos de volta com o Padcast. Hoje eu tenho uma história para contar antes de apresentar a pessoa que está aqui comigo. Eu, nos anos 80, fui trabalhar numa produtora de jingles e peças para rádio e tinha uma pessoa, o principal cliente dessa produtora. Até então eu só tinha gravado músicas, né? Eu trabalhava em gravadora e tinha uma pessoa que era especialista em produção de programas de rádio, peças para rádio, o tal do spot de rádio. E esse cara me adotou como um irmão mais novo. E esse cara se chamava, os mais antigos da publicidade vão lembrar com muito carinho, chamava Jorge Olímpio, o Jorjão. Jorjão era um cara maravilhoso e um dia me deu aula. Eu aprendi muita coisa com ele, devo muito a ele. É uma pessoa muito importante na minha carreira. E um dia, ele, com a bunda encostada na mesa, que ele ficava assim meio relaxado, virou para mim e falou assim: bicho, cara, eu tenho um sobrinho que é foda. Aí eu falei: cara, sobrinho? E o que esse sobrinho faz? Ele fez um roteiro e ganhou um prêmio em Nova York. O cara é um gênio. Eu falei: porra, que orgulho, né, tal. E aí, eu pedi para essa pessoa vir aqui, ele me mandou um currículo, cara. Ele é diretor, é roteirista, começou a carreira em 2010 com a série Musas no Canal Brasil, 26 programas escritos e dirigidos por ele. Depois foi roteirista das 2 temporadas do seriado Natália da TV Brasil, indicada a melhor série no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Foi um dos autores do seriado As Canalhas, eleito o melhor programa de TV segundo a revista Veja, e finalista do prêmio Contigo de TV para o GNT, o seriado Santo Forte, ganhador do prêmio Telas de melhor série de ficção. Ele é roteirista, mas ele não botou as vírgulas aqui, tá me derrubando. Final do seriado Prata da Casa na Fox, finalista do prêmio Phoenix no México. Falei o nome. Foi o autor da última temporada de Cidade dos Homens, 2018, colaborador da série Rio Negro, 2019, e um dos novos autores da série Os Experientes, 2020, todas para a TV Globo. Em 2018, escreveu e dirigiu a série A Dona da Banca. Me perdi. É isso mesmo. Para o Cine Brasil TV ainda a ser lançado. Voltou à Rede Globo em 2020 como chefe de sala do seriado Marielle Franco. Escreveu o roteiro do filme Sequestro Relâmpago, em 2018. Globo Filmes e o longa Alemão 2, 2020. Esse está no ar, não percam. RT Features. E em 2022 vai dirigir o seu primeiro longa em parceria com a Gulani. É Gulani? Gulani. As Três Senhoras do Tempo. Foi o coordenador do Laboratório de Novos Talentos da Gulani e por 3 anos tutor do FLUP Narrativas Negras, abrindo espaço para novos autores e roteiristas negros no Brasil. Hoje é chefe de sala do seriado Anderson Spider Silva e do Hub de Conteúdos Narrativas Negras, ambos da Paramount. Márcio Olímpio, meu ídolo, seja bem-vindo. Prazer é meu estar aqui, um prazer estar nesse bate-papo com você. E eu só quero deixar claro quando ele fala que é 1980, porque eu era um jovem de 9 anos de idade, é um gênio. Genial. Mas então, Jorjão foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Enfim, a gente até tem uma história engraçada em relação a isso, porque meu nome artístico é Márcio Olímpio, né? E meu nome, na verdade, é Márcio da Silva Santos, e eu uso Olímpio por causa do Jorjão e por causa do meu avô, que era José Olímpio da Silva, né? E por causa do meu bisavô também, que era Zifirino Olímpio. E aí eu resolvi roubar esse nome, né? Trazer esse nome. Fez bem. E é isso. O Jorjão foi um cara muito importante para mim, né? Na minha carreira. Foi um cara que me deu muitos caminhos. Eu virei publicitário na época que eu fui publicitário por causa dele, por conta dele. E isso que ele fez com você, ele fazia com todo mundo, né? Era uma pessoa muito incrível. Coração enorme, adotava a gente, ensinava com prazer. E eu aprendi muito, aprendi demais. Era uma figuraça. Mas então vamos contar a tua história do começo, né? Eu, quando fui publicitário, você tem algum ressentimento, alguma mágoa, alguma coisa de ter sido publicitário? Você falou isso com tanta assim... Na verdade, eu acho que eu
eu sempre quis ser roteirista, né? Sempre quis trabalhar com cinema. E dentro do recorte, assim, de um menino preto nascido no subúrbio do Rio, isso é uma coisa muito difícil, né? Tanto que ontem eu estava conversando com um grande amigo meu, Estevão Ribeiro, que está escrevendo um longa agora, que também é autor negro. Se você pegar hoje, eu acho que no Brasil a gente não conta nas mãos a quantidade de autores negros que escreveram longa-metragem. Então hoje eu sei que eu ocupo um lugar muito privilegiado, né, no cinema, né? Porque eu acho que se a gente chegar a 5 ou 6 autores, entre roteiristas homens e mulheres, eu acho que é mais ou menos isso, não deve chegar a 10. E isso reflete muito, né, nessa possibilidade de carreira, né? Então eu lembro que há muito tempo atrás, assim, quando eu vi, outro dia até escrevi sobre isso, quando eu vi o Indiana Jones, no Cine São Luís, ali no Largo do Machado, e que eu vi o Harrison Ford, né, enfim, arrancar uma arma com chicote do vilão e olhar para a câmera assim, eu falei, cara, eu quero fazer isso aí, não sei exatamente o que é isso aí, mas eu quero fazer, eu devia ter uns 8, 9 anos. E para mim, a publicidade seria um caminho natural, né, para quem quer trabalhar com roteiro, né, poder experimentar. E realmente, assim, nesse aspecto, a publicidade me estruturou muito em termos de time de escrita, de velocidade, de trabalhar em locais adversos. Eu trabalhei numa agência na Incentive House, que éramos 3 homens, 21 mulheres, num espaço aberto. Então, assim, cara, não havia silêncio. Não havia silêncio de jeito nenhum, era o dia inteiro um papapipa, popó. Por isso que hoje eu digo, cara, que qualquer situação eu escrevo. Eu criei uma metodologia que eu consigo entrar no material e isso vem da publicidade. Só que, ao mesmo tempo, para uma pessoa negra, se você for nas agências até hoje, você vai ver que é exceção, é muito pouca gente. E a gente está falando da década de 90, 80. Então, assim, eu era talvez, se eu fosse talvez eu fosse o único roteirista negro do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, era uma coisa assim, e isso causava estranheza não só no mercado, como para cliente, como em muitas agências eu chegava supervisor de criação, mas nunca virava diretor de criação. Tem um caso muito interessante porque a gente está falando de uma época que não tinha rede social. Então as pessoas não se conheciam, né? As pessoas não se viam, não viam fotos, não viam... hoje é fácil, você fala o nome de algum profissional, você dá logo um Google, vê foto do cara, tal, você já encontra ele facilmente. E às vezes, em entrevista, essas coisas, eu via a cara de surpresa das pessoas. Quando chegavam... Cara, porque assim, pediam um redator publicitário, o cara falava, não, eu vou te mandar o Marton escreve pra caralho. Quando chegava lá, o cara me olhava, tipo, você é o Marton? Tipo, tem certeza que você não... porque na verdade é uma surpresa, porque eu não tinha o menor biotipo, né, do roteirista clássico, né? E do roteirista, do redator, né, publicitário clássico. E eu lembro de uma grande agência, acho que eu posso falar até o nome da agência, que eu fui ser entrevistado na Macan, e o cara me recebeu na recepção. O cara virou pra mim e falou assim, quando o cara me olhou assim, falou, não, vamos ver aqui na recepção mesmo, tua pasta. Eu abri, eu achei aquilo estranho, né? Eu falei, não, porque sala aqui é muito difícil de encontrar, tá? E foi no ano seguinte que eu tinha ganho um prêmio Abril e tinha ganho alguns colunistas lá na Metrópolis, que foi a primeira grande agência que eu trabalhei, junto com o César Blota. E aí esse cara olhou minha pasta, quando ele reconheceu um anúncio, 2 anúncios, aí no terceiro anúncio que ele reconheceu que era anúncio de prêmio, ele olhou pra mim e perguntou assim, esse anúncio é seu? Caraca, você tem que explicar isso, é triste, né? A gente ri de nervoso, hoje, né? Hoje eu rio disso, né? E foi... O que eu me orgulho dessa passagem é que eu fiz silêncio, não respondi nem que sim, nem que não. Deixei ele refletir, tipo, da besteira. Aí na hora ele se pôs de pé assim, ele falou, você me dá um minutinho? Aí foi lá pra dentro. Aí eu falei, bom, o que aconteceu? Daqui a pouco ele volta, não, vem aqui, arrumei uma sala. Aí arrumou uma sala, conversamos e tal, só que, cara, assim,
Desde então, eu sou do tipo da pessoa que eu pego ranço. Eu pego ranço mesmo. Pego ranço. Você me conhece, você sabe que eu pego ranço. E, cara, eu falei, não quero trabalhar aqui, não. Não quero trabalhar para esse cara, não quero trabalhar para esse cara, não quero trabalhar com esse cara. E fui embora. O cara, porra, cara, tua aposta é maravilhosa, vamos entrar em contato e tal, não sei o que mais tal. Aí eu fechei a cara, fiz o resto da entrevista muito mal-humorado, muito puto, e fui embora. Essa é a minha história, minha rápida passagem pela Macan. Minha rápida passagem pela recepção da Macan. E aí isso, acho que de alguma forma, isso foi abrindo um certo, não exatamente ranço, mas um certo questionamento sobre para onde estava indo a publicidade, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Que assim, a gente viu a publicidade, talvez, não sei se naufragar, mas a gente começou a perder pontas grandes. Que, assim, migrou tudo para São Paulo. Exatamente. Né? Que misturava um pouco, não só da competência profissional, com um certo... uma certa valorização de talentos. Porque São Paulo, eu lembro disso, cara, que eu rodei a pasta lá uma vez, ninguém me conhecia, eu cheguei na Talent, o cara, eu falei assim, liguei pro cara de manhã, e aqui tinha essas coisas, né, era muito relacional, né, o mercado era muito relacional, não sei como é que é hoje. Então você tinha que ser amigo de Ciclano para falar com Beltrano, para falar com o diretor de criação e tal. E lá eu lembro que eu liguei pro cara da Talent, o cara falou assim, você é redator, receba aqui às terças. Eu falei, cara, eu tô em São Paulo, sou do Rio, só tô aqui até amanhã, vai ser tipo uma quinta-feira. O cara falou assim, então vem aqui amanhã de manhã. E eu fui. Por quê? Porque o cara é legal? Não, porque ele sabe que ali pode estar o talento e eu tô barato pro mercado. Então se ele puder me explorar... É a lógica do capital, o cara não tá me recebendo porque, não, puta, Marton é legal, um cara... Não, o cara tem uma lógica profissional. Isso, definitivamente, eu não via muito acontecer no Rio, não. Então, se formavam algumas panelas, algumas coisas assim, eu nunca tive muita paciência para isso. E aí eu fui largando aos poucos, fui migrando, fui fazendo outras coisas em publicidade, saí da publicidade tradicional e comecei a trabalhar com incentivo, porque tinha uma coisa a mais de fazer evento, a gente fez alguns eventos muito maneiros. Muita coisa boa. A gente fez Em todos os eventos, né, Marton, tinha uma música tema, tinha um vídeo explicativo. E era, de alguma forma, uma forma de eu ter contato com essa coisa do espetáculo, do cinema, de fazer as pessoas... cara, eu lembro que a gente fez um evento, não sei se você vai lembrar disso, o Tour da Copa. Lembro. De 98. A gente era garoto, né? A gente tinha 15, 16 anos. Eu tinha cabelo, né? E aí, cara, no Tour da Copa, eu lembro que a gente tinha uma passagem, o Paulo Bonfá apresentava, o evento foi na Praia do Flamengo, 150 mil pessoas, show do Skank, e em determinado momento a gente fez um pré-gravado, que era um helicóptero. Não sei se você lembra disso. Aí o Paulo Bonfá no palco falava assim, a taça saiu de Copacabana, estamos agora com o nosso correspondente no helicóptero fulano de tal. Aí a gente soltava o pré-gravado, e o cara, Bonfá, estamos a caminho da praia de Botafogo, vamos pousar com o helicóptero. Não tinha helicóptero nada, não tinha... E a galera vibrando e tal. E aí isso tudo, pra mim, era muito essa coisa de hoje, fazendo um paralelo, até eu fui agora a algumas pré-estreias do Alemão, e essa sensação de você ver as pessoas reagirem no cinema, as pessoas vibrarem no cinema, as pessoas... sabe, se comover, eu acho que é uma sensação muito... Eu gostei bastante dessa... Eu acho que eu não me identificava mais, eu não tinha muita paciência com o dia a dia de agência. A política, essa coisa também enfim, de às vezes você criar coisas, mas não ia apresentar por causa de recorte de cor, etc, etc. Então eu comecei a não ter muito mais paciência para esses processos todos, né? E apesar de muita gente falar assim, cara, você vai largar a publicidade para tentar uma carreira nova? Cara, isso eu já tinha mais de 30 anos. Sim. Eu já estava consolidado no mercado. Mal ou bem, pro bem ou pro mal, já tinha um nomezinho no mercado e tal. E eu lembro que eu larguei uma grana na Incentive House, que era uma grana bem boa, e fui fazer telecurso. Fui escrever telecurso na Fundação Roberto Marinho.
Que é uma escola também, né? Putz, não, foi uma escola maravilhosa. E tinha aquela coisa engraçada, assim, tipo, porque eu comecei a duplar, não era mais com o diretor de arte, mas era com um professor de geografia. Isso. Era com um professor de matemática. Então a gente construía a dramaturgia toda, a oficina do Rubinho, que foi uma dessas dramaturgias. A gente construía a dramaturgia toda para, na verdade, falar de um problema de matemática. Dando Entendeu? aula. Exatamente. Então as crianças pareciam assim, aquelas crianças chatas pra cacete, porque toda hora eles se encontravam na oficina do Rubinho e daqui a pouco estavam fazendo palestrinhas de matemática. Então, cara, foi uma experiência muito boa, assim. A publicidade me ensinou muita coisa, inclusive nessa velocidade e método. Porque assim, tanto que hoje eu falo para muitos alunos meus, pessoas que passam por mim, estagiários, tal, assistentes, para as pessoas não romantizarem o bloqueio criativo. Que, por exemplo, em publicidade você não pode ter bloqueio criativo. A publicidade, eu trabalho numa parte dela, né? A criação de jingles, de spots, de trilhas e tal. Cara, é uma criação paga, né? Sim. É uma criação, não é espontânea. Você tem que atender os objetivos do cliente, do criativo, da agência, e a produtora é só a ferramenta. Então, eu já tive alguns desgastes com os meus fornecedores, do tipo, poxa, o cara não gostou desse jingle? Eu falei, não. Pois é. Pô, mas tá lindo, tá perfeito, tá afinado, tá no ritmo, tá bem mixado, tá bem produzido, bem trabalhado, mas o cara não gostou. A gente não é nosso, não é um autoral emprestado. Eu não sei qual seria o termo. Mas de certa forma, isso também se reflete no cinema. Porque o cinema não é uma cadeia produtiva. Eu não escrevo meu roteiro, dou pro diretor, ele vai filmar. Passa para um monte de gente. Eu, quando fui pra Globo, nessa experiência do Cidade dos Homens, foi muito engraçado porque eu estava vindo de TV fechada, né? Eu já tinha feito 4 ou 5 seriados de TV fechada. Por causa do meu longa Sequestro Relâmpago, eu fui convidado para escrever o Cidade dos Homens. E... A perguntinha de leigo aqui, que eu sou meio... Tô ficando velho, tô esquecendo. Cidade dos Homens era o que tinha o Acerola e o Laranjinha? Tá. Eu escrevi a última temporada. E aí foi muito engraçado, porque eu estava vindo de TV fechada, que é um ritmo, é um padrão. E mandei minhas primeiras sinopses. Quando fechei a sinopse, falei assim, putz, sou o novo Dias Gomes. Eu sou o novo Gilberto Braga, estou reinventando a dramaturgia. E eu dei a sorte de trabalhar com um cara que, putz, eu tenho um carinho gigante por ele, que é o Jorge Moura. E o Jorge me ligou numa tarde. Eu estava até indo andar de bicicleta na lagoa. Tinha mandado de manhã, à tarde ele leu e me ligou. Eu parei e tal. Aí ele falou, nossa, Marta, que linda essas cenas que você mandou. O Acerola acordando de manhã, olhando a comunidade. Nossa, que poesia pura. De repente ele parou e falou, só que tá tudo errado, meu irmão. Tá tudo errado. Meu Deus. Ele falou, cara, ele deu a melhor explicação do mundo. Ele falou, cara, a novela tá entregando pra gente. Então a gente tem que não deixar a dona Noquinha levantar do sofá. Então a gente tem que começar lá em cima. A gente tem que começar forte. Não é como TV fechada, que você está vendo por uma opção. Ali na TV aberta, você está concorrendo com o Silvio Santos, você está concorrendo com a Band, você está concorrendo... Disputando audiência. Exatamente. E com gente que às vezes está segurando o programa para meter um ratinho logo depois com teste de DNA ou com alguma coisa assim bem... E que se bobear, a mulher trocou e ficou. O Lula Vieira fez um texto esses dias no Facebook, que a manchete, eles ficavam segurando o Pantanal. Sim. Enquanto o Jornal Nacional não acabasse, eles não soltavam o Pantanal. Mas exatamente essa briga aí. E eu me lembro também uma vez que o SBT botou uma tela. Estamos aguardando acabar o Jornal Nacional. Assim que acabar o Jornal Nacional, a gente entra com o programa. Porque é realmente uma disputa pela audiência. E né? essa linguagem não tinha. E você lá como roteirista, você levou essa... Eu tenho que estar atento a isso. Então eu tenho que equilibrar essa necessidade de audiência com o meu texto. Uhum. Entendeu? Isso para mim foi um aprendizado, mas eu acho que isso tem que ser um aprendizado... E de certa forma, agora no alemão, eu estou tendo de novo esse aprendizado. No sentido que a gente embalou uma
um produto que é um filme de ação, é um filme que eu brinco, tiro, porrada e bomba, mas quem senta para ver, você vê a reação da plateia, que não é a mesma coisa, por exemplo, não desmerecendo aqui, mas não é a mesma coisa que um Arcanjo Renegado, ou que... Não, tem uma reflexão profunda. E dentro desse recorte de cor tem uma voz da comunidade profunda, tem alguns, quer dizer, as críticas que estão saindo, tanto na Folha quanto no Estado e tal, estão dizendo que é um filme super reflexivo. E você ouvir isso de um filme de ação, que tem... corre, sabe? Isso é bem bacana, porque você leva o espectador, então, quer dizer, para outro lugar. Dá para equilibrar os dois. E eu acho que isso talvez a publicidade tenha trazido bastante. Essa eu acho velocidade, né? E, de certa forma, você ter esse olhar que você precisa comunicar. E como é que você vai chamar as pessoas para comunicar? Não estou dizendo que outra forma não exista, mas é uma forma que eu consegui puxar, que foi também o que aconteceu no Cidade dos Homens. Cidade dos Homens tinha uma questão que praticamente eu não queria abordar muito, sinceramente eu não queria abordar, que é esse recorte do tráfico. E eu fui aos pouquinhos, tirei do primeiro episódio, empurrei um pouquinho, tirei do segundo, empurrei um pouquinho, tirei do terceiro, empurrei um pouquinho, e tá só no quarto. Então eu consegui entregar um produto que, putz, eu tenho um orgulho de dizer isso, que em São Paulo a gente subiu de 16 para 29 pontos, uma narrativa passada no Rio, com o nosso sotaque, 12, sabe? 12. Bermão. Biscoito. Exatamente. Em São Paulo, subir isso tudo, é porque a gente conseguiu fazer uma coisinha bacana ali. A gente conseguiu montar uma... E de qualquer jeito eu consegui entregar o que eles queriam, o que a Globo queria, na verdade, porque o tema principal não foi eu que trouxe. A Globo falou, a gente quer abordar esse tema, como a violência pode estragar a educação, como a violência do tráfico pode estragar a educação, só que eu falei, cara, tem outras questões para se tocar aí. Então, no primeiro episódio eu não toquei muito nessa questão, no segundo eu não toquei, no terceiro não... E aí eu fico até imaginando os caras lendo, tipo assim, pô, esse cara é maluco. A gente pediu um negócio pra ele, não tá no primeiro episódio, tá... Aí quando eu cheguei no terceiro, aí eu entreguei. Entreguei de uma forma bem efetiva. Exatamente. Bem contundente. E funcionou, cara. Funcionou e começou a abrir porta pra caramba. E eu acho que eu tenho 3 momentos assim na minha carreira de roteirista, que eu acho que a primeira é a Natália, que abre um monte de porta pra mim. Natália pra mim, tem uma história, tem um marco assim, que eu conto isso para as pessoas até hoje, porque o Marton, ele tem uma percepção de certas coisas que às vezes a pessoa, sem nenhum demérito aos roteiristas tradicionais e tal, mas eu acho que o fato de ter sido filho de Dona Marlene, que é uma pessoa fantástica, com como é que me fugiu a palavra aqui, ela tem uma presença de espírito, uma velocidade, umas sacadas. O Jorjão também tinha. Jorjão também tinha. E o Marcelo, músico, não sei o quê. Essa convivência que o Marton teve de subúrbio, né, garoto de subúrbio, você não chegou a ser de comunidade, não. Não. Mas a gente convivia. Eu, pelo menos, na escola pública, estudei em escola pública, convivia com todos os É uma coisa engraçada, porque outro dia eu postei uma foto e nem eu tinha notado isso, que é uma foto que meus avós tinham uma casa aqui na Babilônia. Eu postei uma foto. E aí o Júlio Ludmir, lá da Flup, falou assim, você é cria da Babilônia e nunca contou nada pra gente. E realmente eu passei muito final de semana lá, muito brincando com a galera, enfim. Quer dizer, é uma coisa que seca, porque de qualquer jeito... É difícil você encontrar uma pessoa negra. Minha irmã que eu conheci até pouco tempo atrás, enfim, história de família. Conheci minha irmã tem muito pouco tempo, né? Minha irmã que já tem... Minha irmã mora na Cidade de Deus. Irmã parte de pai. É parte de pai. Então, assim, sempre tem um recorte, porque, cara, não tem como. Mas aí conta a história de Natália, cara. A história de Natália é sensacional porque ela exemplifica o trazer para a realidade das pessoas uma coisa tão comum pra gente que às vezes os roteiristas não perceberam antes. Porque tem... E Natália tem uma história antes, Natália, que é bem interessante, que aí volta um pouco essa coisa do que eu brinco dizendo que é um treino que eu tive na publicidade. E até com essas entrevistas de publicidade. Quando eu fui encontrar com o André Pellens,
Assim como eu não tenho menor physique de redator publicitário, eu não tenho também de roteirista. O cara não olha para mim e fala assim, roteirista, não olha. Infelizmente, no Brasil, estruturalmente, o cara não olha e fala assim, não, esse cara aí deve ser um roteirista, deve ser Eu, como tenho intimidade, eu acho que você é o maior peladeiro do Rio de Janeiro, Não, mas isso a gente vai falar mais tarde. Exatamente, mas enfim, eu trabalho com roteiro para tentar jogar bola ainda. Tô tentando voltar, inclusive. Essa Copa eu acho que eu não pego, mas eu acho que a próxima, daqui a 4 anos. Talento não falta. Exatamente. E na entrevista com o André, hoje grande amigo meu, eu vi que o André meio que deu uma rateada, assim, tipo, putz, esse cara vai me entregar, não sei o que mais. E tem uma história muito engraçada, né? Porque eu nasci em Marechal Hermes. E o André, eu falei assim, cara, eu preciso... Tinha um personagem que dizia isso, eu não tô lembrando qual é. Quer dizer, tinha um personagem que tinha um bordão, eu só não posso perder esse emprego, né? E eu só lembrava desse personagem na hora que eu falei assim, cara, não, tem que pegar essa vaga, eu tenho que pegar essa vaga. A gente conversando no argumento do Leblon. E aí, em determinado momento, eu falei, cara, a vaga tá escorregando pela minha mão, cara, eu não vou... Esse cara não tá me comprando. E isso eu já trouxe de publicidade. Eu tô falando de um cara que tá fazendo uma entrevista, eu devia ter 35. Então, não era um garoto. Eu já entendia os signos, o movimento corporal, essas coisas todas. Aí o André, eu já tava lá, sabe, já tava jogando bolinha pro alto, tá tentando agradar o cara, sabe, fazendo truquezinho com o dedo, com a mão e tal. E aí eu falei, cara, tá me escapando. Eu não consegui me conectar a esse cara. E de repente o André vira pra mim, até interrompe uma coisa que eu tava falando, e fala assim, cara, eu vou te falar um pouco da série, pra ver também se você se identifica com o material, pra ver se você tem alguma coisa. Natália é uma menina que mora em Marechal Hermes. Aí ele virou pra mim e falou assim, você conhece Marechal Hermes? Aí eu falei, eu nasci em Marechal Hermes. Putz, já... Aí chega o cara, virou o corpo pra mim. Pela primeira vez ele me olhou nos olhos e falou tipo, Só que aí tem uma, não vou dizer mentira, mas tem uma meia verdade. Eu nasci em Marechal Hermes porque o hospital aqui do centro estava lotado, não tinha vaga para minha mãe e transferi minha mãe para Marechal Hermes. Eu nasci em Marechal Hermes e depois fui morar na Penha. Nada a ver com Marechal Hermes. Mas é subúrbio do Rio também. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, são dois bairros do subúrbio do Rio de Janeiro. Exatamente. Se bem que Marechal Hermes talvez seja um pouco mais tradicional por ter mais a presença dos militares, por ser um bairro mais militarizado, ele tem uma dinâmica um pouco diferente da Penha. Que Penha, enfim, joga bola na rua, tal. Não sei nem se Marechal Hermes, enfim. Eu não sei se Marechal Hermes tem pelada na rua. Na Penha tem. Né? Eu joguei, inclusive, até muito com Michelangelo lá. Eu saía de Botafogo para ir jogar lá. Enfim, porque eu fui criado na Penha até os 8, 9 anos. Depois eu vim para a Zona Sul. E ali eu vi que eu ganhei meu emprego. Quando eu falei isso, eu falei, putz, ganhei emprego. E aí tinha algumas traduções, porque a sala, basicamente, era uma sala muito de gente da Zona Sul, né? Tinha o João, que morava em Ipanema. Deixa eu só te interromper. Explica o que é uma sala para sim, uma sala de roteiro. Geralmente você junta os roteiristas para criar o seriado, né? Principalmente quando é uma obra longa, de 6 a 10 episódios. Natália, no caso, eram 13 episódios, se não me engano, 13 ou 10 episódios. E a gente faz reuniões todos os dias, umas 4 a 6 horas por dia, discutindo um pouco o destino dos personagens, o que a gente chama de arco, como o personagem começa, qual a virada que ele tem, por exemplo, Natália. A Natália é uma criação do André e da Patrícia Cosso, André Peles, e é a história de uma menina que, por acaso, ela é descoberta, uma menina evangélica, do subúrbio, né, de Marechal Hermes, e ela vai acompanhar a irmã num teste de modelo e acaba ela sendo aprovada, a irmã não, e ela é lançada nesse mundo de modelo. E tem uma coisa hoje que eu falo muito para as pessoas quando eu dou curso, dou palestra, que todo material que você trabalha como roteirista, você tem que encontrar um ponto de aderência, que é esse ponto de aderência que você trabalha a tua verdade dentro desse personagem. Porque se não tiver esse ponto de aderência, desista. Você não vai conseguir passar a verdade e definitivamente o material não vai funcionar. E, cara, Natália era a história da minha vida. De uma pessoa que é do subúrbio, com 9 anos, é lançado numa zona sul do Rio, com todos os seus códigos diferentes, com
pessoas muito mais brancas, muito mais gente branca do que negra. E Natália passa por tudo isso. E como a sala toda, a maioria das pessoas morava em Ipanema e Leblon, O que não é nenhum problema, Não, viu, que não- gente? Pelo amor de Deus. Zero, até porque eu acho que existem grandes obras criadas a partir desse viés também, né? Desse olhar. E então eu tive que ser um pouco um interlocutor, traduzir algumas coisas, né? Porque tem algumas situações, tem algumas... como chamar cachorro quente de podrão, sabe? Essa é sensacional, porque, cara, pra gente é tão corriqueiro, né? Eu vou ali na esquina comer um podrão. E é podrão. E de repente, se você for pra São Paulo, é outra coisa. Nem sei como é que eles chamam. lá. Exato. E você... Dogão? Dogão. Acho que é um dogão, É né? dogão. Os caras eram prensam. Além de botar... Enfim. Bota purê. Purê ou pirê, sei lá. Purê. Purê. E ainda prensam. Quer dizer, é outra dinâmica. Então, assim, você precisa, inclusive, conhecer essas dinâmicas para poder falar melhor desses locais. Entendeu? E isso só tem um jeito, né? Você tem que ter uma origem, você tem que ter alguma aderência a esse material. Que é o que está acontecendo agora, por exemplo, na sala do Anderson, né? Eu consegui montar uma sala de roteiristas majoritariamente pretos. Somos, com exceção do Álvaro, tem o Luiz Guilherme, tem o Raul Pérez, a Eliana Alves Cruz, escritora, a Susan Kalik, e antes a gente estava com a Natália Cruz. E a Natália Cruz saiu, voltou para a Globo, depois teve neném e tal. E a gente tem o Luiz Guilherme como assistente. E tem muitas coisas estruturais que a gente pega direto. O Anderson é de que cidade? A infância? Curitiba. Na verdade, se não me engano, ele nasceu em São Paulo, só que ele foi criado em Curitiba. E é isso que vocês vão retratar a vida dele antes e depois do UFC? Antes e depois. E tá bem bacana. E o ponto de aderência, cara, porque assim como eu, o Anderson era um garoto que brincava sozinho. Apesar de ter irmãos, eu também tive um irmão, eu brinquei muito sozinho, né? Meu irmão brincava com as coisas dele, brincava com as minhas coisas. Anderson teve um amigo imaginário, como eu. Anderson foi muito brigão na rua, como eu. Então a gente tinha vários pontos. E é engraçado que, assim, nas entrevistas que a gente fez, a gente bate muito papo com os personagens antes, cara, parecia que eu e o Anderson a gente se conhecia de infância. Mas é por causa da infância do moleque negro. Elas são muito semelhantes. A história se repete, né? Exatamente, a mesa cheia, sabe? Aquela coisa assim de sabe, ter um irmão que conta quantos bifes tem ali. Tem gente pra caramba pra comer, sabe? Ter algumas confusões que são muito peculiares das pessoas pretas, além de alguns recortes de racismo, né? Que são muito claros e não que a gente precise retratar isso. Eu tenho evitado muito retratar isso porque eu tenho visto que traz muito gatilho para as pessoas. E para quem eu quero escrever, eu não quero lançar um seriado cheio de gatilho. Porque às vezes... Traduz o que seria para o público, o que seria gatilhos? Cara, gatilho, por exemplo, é você mostrar hoje uma pessoa negra sendo açoitado, tomando chibatadas, numa novela ou num filme. Não precisa? Não precisa. A gente já sabe disso. Mas a gente não deve mostrar que isso não se faz, assim? Mostrar pra quem? Porque as pessoas brancas já sabem que isso não se faz. Então, e isso efetivamente já foi muito mostrado no cinema e não mudou nada. E a pessoa preta que vê isso fala assim, fica toda engatilhada. Fica todo incomodado. Então, na verdade, eu tenho questionado muito. É tipo, uma vez eu estava até numa discussão, né? Não chegou a ser uma discussão com o João Vicente, lá do Porta. E ele perguntando se eu tinha visto aquele Olhos que Condenam, né? Aquela história lá dos meninos pretos que são presos no Central Park. Cara, ontem teve um garoto preso. Ontem. Hoje estava no Twitter. Mais um. Mas teve ontem, teve anteontem, teve... Toda semana tem. Todo dia tem. Então, para que nem eu vou sempre ligar as redes sociais estão mostrando. Quando eles dão um azar de ter alguém com celular filmando, ou ter uma foto, aí a coisa
Então, vem à tona. exatamente. Que tipo de... Isso que a gente precisa começar a discutir, que tipo de dramaturgia a gente precisa construir para que isso não aconteça. Para que a gente tenha outras vozes, porque assim, contar a história de um menino que foi preso sem ter cometido uma coisa e passa o tempo todo na... Não quero. Eu não quero, não estou dizendo que eu não... Acho importante, porque outro dia no encontro, se não me engano, foi no encontro, que o menino que foi preso indevidamente, que era músico, o menino, cara, tocava numa orquestra, muito emocionante a história dele. E o menino, assim, ele não ficou... Ele tem uma revolta, mas ele tá vivendo a vida, ele é músico e toca o violoncelo dele. Mas não é importante, Marton, a gente mostrar para as pessoas que tem coisa errada acontecendo o tempo todo? Mas a gente está mostrando. Essa história a gente já contou quantas vezes? E efetivamente... Nada aconteceu. Entendi. Eu acho que se a gente contar mais 10 vezes essa história, nada vai acontecer. Então a gente tem que repensar sobre o que a gente tem que falar. Além de normalizar as pessoas pretas em espaços brancos, né? Porque assim, é uma coisa que eu brinco, eu estava até falando ontem, a Lagoa é um lugar que não me perdoa. A Lagoa é um lugar assim, a Lagoa aqui no Rio, e o Itaim, em São Paulo. São lugares que não me perdoam. Eu sei que se eu for na casa de alguém, se eu for em algum... Eu vou ser agredido de alguma forma. Quais são? Dê exemplos, assim. Fui agora pela porta de serviço. É entrega. Entendi. Já há um pré-julgamento. Mas não perdoa. Eu vou contar... A gente fazendo o Prata da Casa, eu e o André Pérez. E... Desci no Itaim, desci do Uber, aí tava toda a equipe, que era um seriado que tinha Diogo Vilela, tinha Pedro Paulo Rangel, a falecida François Furton, o Pandolfo, e a gente tava lá, porque tava a entrega muito em cima, a gente tava quase escrevendo o texto em tempo real, o pessoal gravando, a gente... Foi uma experiência bem bacana. Porque, isso é um exercício. Não, e foi maravilhoso, porque assim, você vê o Diogo Vilela respondendo ao teu texto, participando com você, isso nos Estados Unidos, assim, naqueles multicâmeras, é muito feito. E aí, desci com a minha mochilinha, que eu sempre ando com a mochilinha, meu boné e o meu casaquinho do Flamengo. Desci num hotel, e aí... Eu até brinco dizendo que eu fiz a pior coisa que um homem preto pode fazer num ambiente extremamente branco. Deixa eu te cortar mais uma vez. Em vários momentos você fala homem negro e em outros momentos você fala homem preto. Existe um certo e errado nesse caso? Não, né? Tanto é que você usa os dois, transita pelos dois normalmente. Não. Tá. Eu acho que é o tom e o respeito em relação a isso. Tá. Então agora segue o fio. E aí eu fiz a pior coisa que um homem preto pode fazer num ambiente extremamente branco. Eu me perdi. Aí eu me perdi, o que você faz? Você vai para um lado, fala, cara, não é por aqui. Você volta. E caramba, não é por aqui. E você volta de novo. Já virou suspeito. Opa! E aí, quem é negro sabe que existem técnicas. Você sabe quando você está sendo seguido uma lanchonete, você sabe quando você está sendo observado. E aí os caras começaram a me seguir. Aí eu falei, putz, aqui de novo, meu Deus do céu. E nesses ambientes, os caras são mais sofisticados ainda, porque assim, o cara vem te seguindo, alguns te seguem até ostensivamente, os caras te seguem olhando mesmo, tipo, sim, estou te seguindo. E daí? O que você vai fazer a respeito? E tem outros que vão daquela sutileza, assim, aquele olhar que o cara... Pô, o cara vai dar com a cara na pilastra se ele continuar me olhando assim, envezado. E daqui a pouco ele some, aí você pode contar, cara. 1, 2, 3, vai surgir outro. Porque eles se falam, tem rádio, entendeu? Os caras estão se comunicando o tempo todo. E... O que vocês querem? Movimentação estranha, né? Eu me senti agora... exatamente. Observado. E aí os caras começaram a me seguir, eu comecei a andar de um lado pro outro, e não achava a portaria, não sabia como... Até que eu achei. Aí quando eu fui identificar na portaria, os caras sumiram. Mas não dá vontade de chegar pro cara e falar assim, meu irmão, você pode me dar uma ajudinha? Eu tô perdido aqui, eu queria saber. Não seria... Dá vontade ao mesmo tempo que dá vontade de dar um murro na cara do cara, entendeu? Dá vontade de um monte de coisa, entendeu? Tipo, porque assim, se fosse uma vez ou outra... Não era nem pra isso acontecer, velho. Não era nem pra eu ter essa sensação.
ter essa sensação de estar sendo É vigiado. muito ruim, né? Entendeu? E aí eu subi, encontrei com o André, a gente começou a trabalhar no quarto dele, até comentei com ele, eu falei, pô, aconteceu isso, assim, o André falou, cara, será? Será que foi isso mesmo? Será que... E aí a gente desceu, né? A gente desceu porque, enfim, o quarto dele tava cheirando André demais, tava com aquele cheiro de André dentro do quadro, e a gente falou, vamos trabalhar lá embaixo, vamos pra praça de alimentação. E é um hotel grande, cara, super bacana, que tem embaixo tem cinema, tem Burger King, é um hotel gigante, né? Como é que eles chamam? Embaixo tem uma zona de convivência. E quando a gente chegou na zona de convivência, quando a gente desceu, o cara começou a seguir a gente de novo. Aí o André caiu aquela ficha, né? Porque o cara não tá acostumado àquilo, né? O André, 1,90 m, branco pra caramba, do sul e tal. Aí ele virou pra mim e falou, cara, não acredito que esse cara tá seguindo a gente. Aí eu falei, não, André, ele não tá seguindo a gente, ele tá me seguindo e você tá comigo. E depois a gente sentou, o André queria que eu tomasse sorvete, eu fui lá, falei, não tem nenhum sorvete que eu gosto, tal. Eu voltei, sentei, e aí, em determinado momento, o André veio e falou assim, vou te pagar um sorvete e tal, não sei o que mais, daqui a pouco ele volta rindo. Aí ele virou e falou assim, vem cá, vem. Aí tá a moça lá que serviu o sorvete com a colherzinha na mão, tal, o potinho na outra, meio assim assustada, assim, tipo... Aí ele falou, fala pra ele o que você falou. Fala pra ele o que você falou. Aí ela olhou e falou assim, não, eu pensei que o senhor, olhando pra mim, fosse um delegado e ele fosse um detetive. Aí o André começou a rir, falou assim, cara, que loucura é essa? Aí eu tive que explicar, eu falei, cara, para essa pessoa que trabalha aqui, para uma outra pessoa negra estar sentada e ela servindo, tem que ser alguém que tenha poder para transitar naquele lugar. E ela reconhece esse poder aonde? Um delegado, um policial, que é como o poder chega até ela. Então, uma coisa estrutural super... Pesado, hein? Pesado, não, mas muito pesado, cara. Oh, bem-vindo ao meu mundo como roteirista preto num lugar que é muito branco. Entendeu? Muito branco. Em pré-estreias, Eu já passei por isso até quando a gente trabalhava em campanha política, entendeu? Que eu entrava em estúdio, aqui mesmo, entendeu? Eu entrava em estúdio... O diretor da campanha. Exatamente, entrava em estúdio... Esse é o diretor? É você que pode dirigir? Foi você que escreveu esse texto? Putz, é chato, né? Mas isso eu ouvi muito, isso eu não ouvi pouco, não. O bom do Marton é que o Marton é muito espirituoso, né? Essa palavra que eu queria falar, inclusive, da tia Marlene, que ela é muito espirituosa e você também é espirituoso. Várias vezes você engoliu e tirou de letra, né? Ou inverteu, né? Fez a piada. Hoje, foi até um amigo meu, o Raul, que está na sala comigo, que ele diz uma frase que eu acho maravilhosa, que é o constrangimento educativo. Hoje, sempre que eu posso deixar essa pessoa que está sendo racista constrangida, eu deixo. Boa. Eu mudei um pouco essa minha tática. Eu sempre trago um pouco de constrangimento ao ambiente mesmo. Torta de climão mesmo. Põe a torta de climão no meio e fala assim, quer uma fatia? Torta de climão. E é isso, porque a pessoa, no mínimo, vai falar assim, putz, naquele dia eu passei mó vergonha. Que é o processo educativo da gente, quando a gente é criança, né? Sim. Quando a mãe chama atenção na frente de todo mundo, quando você... É isso, é o constrangimento. Ou aquela ameaça tradicional, quando chegar em casa a gente conversa. Que é um constrangimento também. Mas que ela falou de constrangimento, que eu não posso, infelizmente, falar com um racista, falar, vou chegar em casa, vou te dar umas palmadas, vou te deixar de castigo, entendeu? Então você tem que constranger a pessoa mesmo, tem que deixar elas constrangidas. Tá. Mas é isso, cara, eu acho que essa batalha diária aí, que eu acho que não vai cessar tão cedo. Eu não sou muito otimista em relação a isso, não. Mas eu acho justa a reivindicação, pelo menos, da luta, né? De tentar. E tem mais é que fazer mesmo, cara. Pô, eu tenho em você, assim, um irmão, né? Você sabe disso, que nossa relação sempre foi desde primos, né? Na verdade, a gente se achava meio primo por causa da ligação com o Jorjão. Sim. E sempre vibrei muito com as suas histórias. E tem uma coisa, agora vamos falar um pouquinho mais do teu trabalho, né? Vamos levantar aqui. Cara, os teus roteiros, quando eu leio, para mim é impossível não se apaixonar. Eu não sei se é um estilo, ou se isso é uma prática, ou se isso se determina. Quando eu leio um roteiro seu, eu vejo a cena, imagino a pessoa,
a pessoa, ela está ali descrita como ela é, então eu a vejo na minha mente, eu vejo a sala que ela está, eu vejo a rua que ela anda, eu vejo as situações que ela passa. Tem um roteiro que, infelizmente, que é o meu sonho, Marton sabe disso, que é um dia eu ainda vou ter condições de produzir o Carimbo, que eu sou apaixonado. É um roteiro que eu amo e que para mim ele podia virar livro enquanto ele não vira filme, porque, cara, tu vive todas aquelas situações junto com o cara, aquele sofrimento, aquela angústia, e, cara, e tu vai sofrendo junto, e vai lendo, e vai imaginando e tal. Isso é uma prerrogativa sua ou é uma técnica normal em todo roteirista? Como é que é essa composição de um roteiro? Cara, assim, eu acho que foi um estilo que eu fui desenvolvendo aos poucos. Eu acho que esse estilo, até hoje, tá me abrindo portas. E eu não abro muito mão dele, não. Tanto que, por exemplo, Alemão 2 é um filme que é um filme de ação, é um filme muito violento, mas é um filme que vira e mexe as pessoas riem no cinema. Porque eu quero ter esse... Tu tem essa veia. Eu quero ter esse registro, sabe? Porque você tem que jogar um pouco, dar uma aliviada na galera, mas eu acho que também é um pouco da escola de filmes que eu vi e de escritores que eu li, né? Eu acho que tem muito disso, porque, por exemplo, quando a gente fala do Fernando Sabino ficou muito conhecido como um contista, né? Como cronista, e de histórias curtas, histórias engraçadas, mas ele tem uns livros como Encontro Marcado, ou Cidade Perdida, acho que é Cidade Perdida, que é a história dele em Nova York. Cara, são viagens dele com ele mesmo, dentro dele, que são coisas super profundas, super fortes. Então eu sempre gostei muito desse, por assim dizer assim, esse agridoce, sabe? Você misturar, você dá aquela pimentinha, daqui a pouco tem aquele finalzinho doce, aí tem aquela pimenta, tem aquele finalzinho doce. Cara, num dos momentos... E você tornar essa coisa também funcional dentro do cinema. Dando assim um rápido spoiler, uma das cenas que eu mais gosto no Alemão, eu precisava ter uma delegada, que é até quem faz a Aline Borges, fantástica, que eu precisava mostrar ela como uma mulher muito inteligente. E delegada, ela é líder de uma equipe. Então tem uma hora que o bicho tá pegando, que ela já perdeu a equipe, não sei o que mais, que ela entra na sala dela, ela precisa investigar uma parada, ela vira lá pro cara lá que trabalha com ela, um outro policial, e fala assim: fulano, faz tal coisa. Aí o cara ameaça fazer, ela, não, faz tal coisa. Aí de repente o cara vira pra ela e fala assim: Amanda, o que é pra fazer primeiro? Aí ela, sai. Aí ela senta no lugar dele. Ela entra no computador do cara e mete a senha. E aí o cara nem aparece em cena, ele só fala assim: ué, tu sabe minha senha? O cinema vem abaixo. E aí você apresenta essa mulher como? Como uma mulher muito inteligente, ela sabe tudo que está cercando ela. Ela sabe até a senha do cara, e o cara não sabe que ela sabe a senha do cara, só que ela não tem tempo a perder. É um segredo dela. Mas foda-se, ela tá ali resolvendo um problema. E daqui a pouco o cara vai mudar a senha, ela vai descobrir a senha de novo. Não tem problema. Aí você apresenta a personagem, você mantém a ação, e ainda dá aquele momento assim que o público tá... E de repente ele... E daqui a pouco você joga ele de novo na ação. Entendi. Mas eu vim de uma escola também de cinema, que talvez o cinema tenha mudado muito, né? Mas se você ver, por exemplo, filmes... Tô nem falando de filme cabeça, não. Tô falando de filme tipo Duro de Matar. Duro de Matar 1 é um filme genial nesse aspecto. Pelas falas do personagem lá, o McClane, do personagem do Bruce Willis. É um herói sem sapato, não sei se você lembra disso. Sim, que ele fica o filme todo... Ele fica todo... Aí, tem uma hora que ele derruba um alemão de 2 metros de altura, quando vai tirar o sapato, ele fala: cara, não acredito, um alemão de 2 metros de altura que calça 36. Porque o sapato não dá nele. Então, é exatamente essa risada que eu acho que você pode ter. Entendi. Né? E eu acho que tem isso. Se você vê, o Natália tem muito isso, o Santo Forte tem uns momentos muito assim, o Prata Casa não, Prata Casa é humor já, por si só. O Cidade dos Homens tem isso, o Sequestro Relâmpago tem isso, e o Alemão também tem. A tua passagem por Cuba ajudou nisso? Cara, na verdade, a minha passagem por Cuba foi uma coisa que eu falei assim, cara...
eu já escrevo roteiro, eu quero virar roteirista e sou publicitário. O que eu faço para me diferenciar no mercado? Vou para Cuba e volto de Cuba fazendo um grande alarde como roteirista que voltou de Cuba. Porque, acho que eu nem comentei isso nunca em lugar nenhum, que é a minha grande decepção, porque assim, eu já tinha feito curso com Salvar, com Hugo Moss, com o Domingos de Oliveira, curso de roteiro, eu já tinha feito curso de roteiro pra cacete. E tudo sempre na aba, né? Porque eu não tinha dinheiro, enfim, ia me metendo no curso, ia fazendo outro, pedindo uma bolsa aqui e tal. E quando eu cheguei em Cuba, sei lá quantas horas, 9 horas de avião, uma grana, tu lembra que eu vendi um carro pra ir... E no primeiro dia de aula, que a mulher começou a dar aula, eu tentando ainda me conectar ao espanhol, e ela começou a falar um monte de coisa que eu já sabia. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara, eu gastei uma grana pra ouvir uma coisa que eu já sei. Nossa. E isso foi durante, assim, foram 2 meses. E o primeiro mês foi todo assim, ela dando aula e tal. Eu falei, cara, isso eu já sei. Isso eu já sei. Eu só pensando nos boletos, né? Eu falei, putz, eu gastei mais dinheiro no meu carro, eu gastei o dinheiro. Só que foi uma experiência muito importante pra mim, dentro de afirmar algumas coisas que eu tava num caminho certo. Porque era um curso de roteiro e direção de ator. Eu tava doido pra começar a parte de direção de ator. Eu tava doido pra lidar com ator, E quando começou a migrar, lá na terceira semana, tal, que ia ser um mês de cada, né? Eu tô vendo que as mulheres não me passam pro... agora vamos fazer tal cena, fulano, vai dirigir. E nada do Marton dirigir, Aí eu comecei a ficar boladão, né? Aí na terceira vez que isso aconteceu, eu virei pra minha professora lá, Mônica Discípula. Falei, Mônica, só, tô feliz não. Por que eu não tô meio fazendo? Aí ela virou rapidinho, ela tava organizando a turma, ela falou assim, Marton, não me poupe do meu melhor dialoguista. Isso eu olhei pra ela assim, cara, e eu tinha feito diálogos assim, tipo, pros outros fazendo, nos exercícios, e ela identificou meu texto como melhor dialoguista da turma. Então isso pra mim, sabe, pra mim valeu aquelas 3 semanas só por causa dessa frase. Foi uma frase que ela me falou assim, tipo, almoçando, comendo um sanduíche, falou, Marta, não me enche o saco não, cara, você é o cara que melhor escreve diálogo aqui, eu tô precisando de você aqui, depois tu vai fazer a tua parte. Como eu fiz. E elas fizeram uma proposta até bem bacana, que entra até nessa coisa da atuação que a gente estava brincando, que elas, em dado momento, elas falaram assim, cara, a gente pode fazer 2 coisas aqui. A gente pode chamar os atores da escola para vocês dirigi-los, ou vocês podem atuarem. Peraí, aí que eu quero entrar com uma coisa assim. Eu tenho um orgulho danado quando eu vejo um crédito de filme com um amigo meu. Eu sempre fico muito orgulhoso. E nesse caso aqui tem as 2 situações, né? Você fez o roteiro e você dirigiu com parceria com o Anderson, né? E isso dá um orgulho danado. Roubei um frame aí de um curta que eu não sei nem se pode, mas eu roubei o frame. E tem um orgulho danado. Você sempre transitou bem entre as 2 profissões, mas eu sempre, sim, agora me perdoe a coisa... Mas assim, eu sempre te achei genial como roteirista. Eu sempre achei... Os teus roteiros, eu sempre bati a palma, assim. E roteiros, às vezes, como a gente diz, de encomenda. Difíceis de fazer, porque você tem que atender um briefing, né? E roteiros em política, que não é ator. O político não é um ator. Mas eu acho que isso me ajudou muito a dirigir atores. Dirigir não atores. Porque você trabalha no limite. Por exemplo, esse curta aí mesmo, o Mergulho, a gente fez em, talvez, com ensaio, 4 dias. Olha. Então, é preparação de ator. Eu tive que fazer alguns exercícios até que eu aprendi em Cuba. Eu não tive um preparador de ator. Eu tive que criar laços entre a família de uma forma muito rápida. Como é a história de uma família que o filho volta depois de 10 anos para casa... Eu tentei não mostrar, não trabalhar isso nos irmãos. Então eu queria que os irmãos se estranhassem mesmo, que eles não se conhecessem no set. Mas eu tive que trabalhar os outros atores. A gente fez isso, foi bem bacana. A gente fez alguns exercícios antes das filmagens e tal. E os atores, eu acho que também tem isso no ator negro, ele se prepara muito antes.
porque são poucas oportunidades. Ele não quer decepcionar, né? Então, cara, eu tive uma sorte de ter esse elenco todo, que foi muito potente, foi muito bacana. Uma curiosidade, eu até brinquei contigo, a gente combinando o podcast, tu adotou o paulistês ali ou eles te ajudaram? Assim, ou você já chegou com o teu paulistês, assim como você tem o carioquês? Não, assim, porque a cena era muito curta, ainda tenho orgulho de dizer que foi segundo take, fiz 2 vezes, e foi. E o Nil, que eu contraceno com o Nil ali, ele me deu uma força muito grande. E tem uma coisa que você falou sobre essa coisa do roteiro ser muito visual, é porque, de certa forma, eu escrevo dirigindo. Mesmo não querendo, eu escrevo já imaginando as cenas, já imaginando... Por exemplo, esse roteiro aí, cara, esse curta... Olha só, abre lá. Elenco: William Costa, Nil Ferreira, Lena Roque, Everton Gonzaga, Cauã Trindade e Marton Olímpio, numa participação... E o Cauã, o primeiro papel dele. Não, e o Marton tem uma brincadeira que ele faz, que ele é o novo Hitchcock. Todo filme dele tem uma participaçãozinha especial e sempre de muito, muito bom gosto. E tirando o fato do uniforme que ele usa, né? Então, e nesses 2, né? E nesse dia foi até engraçado porque foi meio por acaso. Porque, na verdade, o Anderson que ia fazer, aí depois no final acabou não fazendo, e eu tava com a camisa do Flamengo lá no dia porque tava frio. Na verdade, assim, o tempo mudou de um dia pro outro, a gente tava correndo atrás quanto tempo, porque a gente marcou de gravar curta, né? Enfim. E começou a chover em São Paulo. E a gente deu maior sorte de abrir esse sol aí no último dia de filmagem, quando a gente foi pra praia. Foi sorte mesmo. E nesse dia eu tava com a camisa do Flamengo. Depois que eu notei que eu tava com a camisa do Flamengo e tá super dentro da cor, o pessoal falou, faz. Eu falei, faço. Mas isso Cuba me trouxe, porque quando ela trouxe essa proposta de fazer, eu já não tava com... Depois até fiquei com o espanhol bem melhor, né? Falando espanhol bem melhor. Mas assim... Teve uma das montagens que a gente fez, que é a primeira cena do Paris, Texas, que eu falei um portunhol selvagem e a atriz fazendo o papel da Natasha Kinski, cara, as pessoas choraram. As pessoas choraram, cara. Foi muito bonito tudo. Foi tudo muito bonito, entendeu? Olha. Porque, na verdade, quando você entra em cena, você tem que entender a intenção da cena. Sobre o que é aquela cena. Que é a mesma coisa que você tem que fazer quando você está escrevendo. Eu, quando imagino você em cena, eu lembro disso aqui. Isso é um curta, acho que a gente gravou isso no início dos anos 2000, né? Foi... Deve ter sido 96. Não, já foi 2000 porque a Zoeira já existia. A Zoeira foi criada em 2000, então... É porque eu tô vendo pelo uniforme. Esse uniforme é o uniforme do Flamengo do Romário. Então isso aí foi 96. Não, mas você podia estar com a relíquia. E esse curta foi um festival... Do Minuto. Festival do Minuto. Glauco dirigiu. E esse curta é sensacional. Se vocês quiserem procurar aí no YouTube, vocês vão achar aí Filho da Puta por Glauco Kannert. Eu vou botar depois na legenda o link. Acho que fica mais fácil. E tem uma trilha maravilhosa do Léo, né? Porra, a trilha do Léo que é uma coisa meio... Como é que é o nome do... tipo um tango, né? Meio Gardel. E Léo Saramago. Meu abraço pro meu querido Léo Saramago. Genial também, outro gênio. Também peladeiro, maravilhoso. Não sei se você tá jogando aí, joga bola. Olha, ele falava mais que foi do que realmente jogava. Ele era... Vamos combinar? A gente vai chegar nessa hora da pelada, mas assim, Marton é um artilheiro nato, um monstro da bola na área. Fiz história, quem viu, viu. Quem viu, viu uma bicuda maravilhosa, aquela bola que vem enviesada. Estilo Romário. E muito gaiato, cara. A pelada... Cara, quando juntava Marton, Caveirão, para quem não sabe... O Leandro Ramos. O Rodrigo, os outros meninos, que são também... Caíto.
cara, meninos maravilhosos, super criativos, inteligentes, mas aquela pelada, cara, eu ficava constrangido. Eu só ficava na de fora rindo, porque tu ri o tempo todo, cara. A pelada com Não, o Marto... jogar bola assim, você, Donato, tinha o Caíto. Cara, eu lembro de uma vez que tava aí Caíto me marcando, eu no ataque como sempre, e aconteceu uma coisa muito bizarra na frente, assim, as pessoas começam... Aquele momento pelada total, Não, cara, as pessoas errando tudo. De repente, Caíto olhou pra mim e falou assim: cara, futebol são fragmentos. e era isso, cara, a gente fazendo resenha. A gente tipo assim, cara, não vai acontecer nada nesse futebol. O Marton é capaz, quando começaram a marcar grupos de pelada, ele viajou pra África do Sul, foi África do Sul? Foi. E a primeira coisa que o cara fez foi procurar onde ia ter pelada. Cara, vai ser viciado em pelada assim na cara do cacete. É um monstro da pelada. De vez em quando eu acho, pra onde eu vou, eu acho. Eu e Donato mesmo, cara, quando a gente viajava, que a gente ia gravar em vários lugares, tal, a gente às vezes já levava chuteira, Sim. já marcava o horário de avião pra voltar, ia direto do coisa, já ia trocando botando chuteira no táxi, muita fome, cara, muita fome. Porque assim, era um momento assim de encontro, de certa forma, pra mim, é um momento que eu saio um pouco dessa vibração, porque assim, eu gosto muito de escrever. E pra mim não é um sofrimento escrever. Eu não vejo como uma profissão. Tem uma frase que eu sempre repito que é: escrever roteiro dá muito trabalho, mas é muito melhor que trabalhar. Né? É muito melhor que trabalhar. Trabalhe com o que você gosta e não trabalhe nunca. Mas é um pouco isso. É um pouco isso, entendeu? Porque, na verdade, eu sei que eu sou atravessado por esse privilégio de conseguir, cara, hoje pagar meus boletos, sabe? Morar num lugar que eu gosto, comer o que eu, sabe? E também não tenho sonho de ser rico, não. Não quero comprar lancha, não quero comprar jatinho, não tem essa menor ambição de nada disso. Eu quero contar história e quero ser feliz e, cara, hoje eu tenho o privilégio, assim, de já ter trabalhado em alguma das maiores corporações do Brasil, talvez até do mundo, escrevendo. E, cara, na boa, nunca pensei que eu fosse chegar nesse ponto, não. Eu só sempre quis escrever, sempre tentei, nas oportunidades que eu tinha, como você trouxe aqui mesmo, essa coisa de dirigir não ator e tal. Eu lembro que, assim, quando eu fui contratado na Petrobras, para ser um dos roteiristas da Petrobras, que era um dos 10 roteiristas da Petrobras, na época, assim, entre Fernando FHC e Lula, tal, fiz muito vídeo institucional para Petrobras, e era uma galera, assim, que eu lembro que eu devia ter uns 35, 36, era uma galera bem mais velha que eu, e os vídeos eram tudo tipo: a Petrobras nesse ano lança a P50, e, cara, eu olhava e falava assim: cara, não sei fazer esses vídeos. Eu não sei, eu posso tentar. E aí eu começava a fazer vídeos, ou que tinham dramaturgia, ou que iam, cara, eu lembro de um vídeo que eu escrevi, que era um cara na plataforma escrevendo uma carta pro filho, e ele escrevia uma carta tipo assim: filho, estou aqui em alto mar mudando o futuro do país. Aí veio aquele cartão assim, aquela carta linda, ele escrevendo sobre o que a plataforma ia gerar, não sei o que é mais. Aí subia a voz dele em off, ele escrevendo aquele pôr do sol e tal, e daqui a pouco ele imprimindo na matricial, aí a pessoa correio, aí de repente chegava lá o cara do correio, batia a porta, a moça abria, a mulher abria: filho, papai escreveu. Aí quando ela abria a porta do quarto, era um neném. Olha. E aí, cara, a mesa de engenheiros, assim, os 10 engenheiros assim aprovando o texto, lendo comigo, os caras tudo chorando. Eu falei: cara, é isso que eu quero emocionar. E aí eu comecei a nadar de braçada dentro da Petrobras, que todo mundo queria aquele cara que escrevia os roteiros diferentes. De uma maneira mais humana. Exatamente. Porque é todo muito termo muito técnico. Eu tive a oportunidade de gravar e sonorizar vários desses roteiros. E eram coisas assim pesadas. Às vezes você tinha que ficar ligando pro engenheiro. Como é que pronuncia o nome desse serviço? E teve uma coisa mais louca que teve... Tipo assim, eu escrevi um roteiro, sei lá, em 2000. Em 2008, um cara me procurou no Facebook e falou assim: você é autor do roteiro dos Gêmeos da Petrobras, né? Eu falei: Gêmeos? Eu nem lembrava que eram 2 irmãos gêmeos, que eram aqueles roteiros assim, bem básicos, boas práticas. Então era um gêmeo que fazia tudo errado e outro gêmeo que fazia tudo certo. Ah, bacana.
Então, basicamente era isso. Era o mesmo ator contracionando ele com ele mesmo. Magia do cinema, né? Exatamente. E o cara ficou com esse roteiro na cabeça durante 8 anos. E ele não tinha nem mais meu contato, meu celular já devia ter mudado 10 vezes. Eu já não era mais roteirista da Petrobras, já estava começando a fazer campanha, já estava fazendo outras coisas. E o cara me ligou, tal, peguei um freela assim. O cara falou, não, eu quero atualizar esse roteiro. Então, tal. para você ficar mais orgulhoso ainda, para toda pessoa que me pede alguma coisa que eu tô de sacanagem, que eu não quero entregar na mesma hora, eu falei, só depois que você preencher o formulário em 3 vias e a via rosa tem que ter o carimbo, e as pessoas ficam me olhando assim, cara, o que o Barço tá inventando? Porra, é essa? E isso é um trechinho do carimbo que infelizmente ainda é inédito para vocês, cara, que é a burocracia do Estado. Você sabe de quem deu essa ideia, né? Não. Minha mãe. Ah, sim. Ela é a inspiração, né? Funcionária pública. Cara, o carimbo... Gente, eu vou lançar o desafio aqui. Vamos filmar o carimbo. Cara, é um roteiro maravilhoso. Tem uma outra coisa também de roteiro, Marton, que eu queria te perguntar. Dentro dessa linha aí da Petrobras que você falou de roteiro de encomenda, né? A dificuldade. Você, quando faz o roteiro de encomenda... E tem muito termo técnico, não sei o quê. Eu e a minha mania de falar não sei o quê. Tem muito termo técnico. Você alivia com essa humanização, né? E quando você vai fazer o seu roteiro, que você vai falar de um determinado assunto que tem coisas técnicas, a pesquisa se inverte? Então... Enrolei a pergunta? Não, eu entendi. Mas assim, eu acho que geralmente eu tento passar essas explicações, que era a questão do telecurso. Porque eu acho que se você faz uma estrutura que vá trazendo a pessoa, daqui a pouco ela tá olhando e falando assim, ué, o cara tá me dando uma aula de matemática aqui? É assim. Porque assim, se for o termo técnico pro termo técnico, não tem mágica não. Não, mas esse é também de encomenda, o do Futura. Eu digo quando você vai escrever um roteiro que tem que, sei lá, que o cara trabalha numa empresa de energia elétrica. Então ele tem os termos dele do dia a dia. Você vai fazer essa pesquisa, vai buscar ou vai meio no coração? Geralmente eu trabalho com parceria. Falo assim, eu ponho o que é necessário e vou lá, eu sento com o engenheiro, eu sento com... Eu uso XXX direto. Por exemplo, nos vídeos da Petrobras. Eu tenho ideia quanto é que se produz no campo da Petrobras? Tenho a menor ideia. E aí meto lá um XXX e embalo o resto com a potência que eu quero. Tá. Então, geralmente, por exemplo, sabe o que é isso, filho? Isso significa para o Brasil XXX toneladas. Às vezes não são nem toneladas, são litros, são de petróleo. Isso representa o quê? Mais felicidade, mais comida, mais... Sair do termo técnico e for para outro lugar. Porque, na verdade, a pessoa que está assistindo, o engenheiro vai falar assim, pô, é mesmo, 400 milhões de toneladas de petróleo é uma potência. O cara que está olhando, fala, se eu falar 400 milhões de toneladas de petróleo e falar 50, ou se falar 5, ou se falar... O cara tem a menor ideia do que eu estou falando. Entendi. O que vem depois que é importante. O que isso significa. Então, acho que esse significativo que você tem que procurar. Tá. Entendeu? Acho que esse que é o pulo do gato. Você entender como você pode entregar. Cara, que não diferencia muito de um filme de ação, por exemplo. Quando espero que todos vejam Alemão em breve, você vai ver que tem um plano lá, os caras fazem um plano que, na verdade, se você transformar pro policialês, ele vai ficar muito mais complexo. Mas assim, a cena é muito montada do tipo assim, ó, a gente vai subir por aqui, aí tem uma orelha que a gente usa, a gente tem esse termo técnico em roteiro, que o orelha geralmente está ali para explicar uma situação, aí tem um cara que fala assim, não, então isso significa que vai ter que entrar para a comunidade, né? Ou seja, quem está assistindo fala assim, ih, rapaz, tem uma gravidade aí. Tem a informação e o cara traz junto na interpretação a gravidade. Nossa, isso significa que vai ter que entrar pelo meio da comunidade. Quem está assistindo fala assim, putz, não sei o que significa, mas parece ser grave. Aí o cara fala,
por isso que nós vamos à paisana. Aí você vai crescendo, né? Eu podia falar, não, a longitude, a latitude, a gente vai entrar com a patrulha assim. Não precisa. Não precisa entrar no termo técnico. Exatamente, exatamente. Ou às vezes você até entra, você fala assim, não, vamos ter equipe XPT9, com os equipamentos não sei o que é mais, tá, mas isso não é um equipamento muito pesado para essa situação? Beleza, você já traduziu. Aí quem tá assistindo fala assim, nossa, os caras estão entrando com equipamento pesado, hein? Esse tal de XPTO, esse P55 aí, o negócio vai dar trabalho pros caras, entendeu? Então você vai traduzindo. Entendi. Isso eu acho que é uma coisa que veio para mim do institucional, e essa orelha, essa explicação, mas é uma coisa muito usada. Quer dizer, às vezes em novela, por exemplo, você vê que é até mais exagerado que isso, sabe? Aquele cara que tá falando no celular, de repente, sabe, a mulher tá falando no celular, desliga e fala assim, a Maria Helena não perde por esperar. Ela vai ver só que eu vou entregar os documentos. Aí a pessoa começa a falar sozinha, assim, meio esquizofrênica. A pessoa do nada desliga o telefone e fica pensando alto, assim, falando frases tipo, ela vai ver só o que eu vou fazer com ela. E de repente tá uma gargalhada no final, sabe? Isso é uma coisa mais de novela. Entendi. Mas geralmente é isso, eu embalo assim. E Marton, agora aquela pergunta tradicional. Quem quer te acompanhar, quem ainda não acompanha, mas vamos fazer uma propaganda? Vamos. Todas as minhas redes sociais são Marton Olímpio. O Olímpio tem um Y. Y no primeiro E é Y. Marton Olímpio, @Marton Olímpio, Twitter, Facebook, Instagram. No Twitter, enfim, vamos ouvir muitos comentários sobre BBB, muitos comentários sobre Flamengo e às vezes algumas coisas relacionadas a roteiro, cinema, essas coisas assim. O Marton tem uma particularidade, ele já passou assim de raspão, comentou. O Marton tem todas as camisas do Flamengo, ele usa o uniforme do Flamengo no dia a dia dele, é quase que uma segunda pele, apaixonado pelo Flamengo. E eu queria saber da tua opinião, como está essa situação agora, né? Os clubes estão virando SAF, o Flamengo não precisa disso, porque ele se organizou antes dos outros, né? Teve a felicidade de conseguir bons contratos de arrecadação, CND e tal, teve um trabalho nisso, mas está chegando, né? Está chegando em todas as finais, mas são 5 vices. Como é que você tem reagido? Porque o Marton fazia uma coisa, ele é muito gaiato, cara. Gente, vocês seguindo o Marton aí nas redes sociais, vocês vão entender o que é essa figura. E ele fazia um negócio que eu odiava, que era o seguinte, Flamengo ganhou do Botafogo, ele, e aí, velhinho, não sei o quê, mascamos, não sei o quê, o Flamengo fez isso, o Flamengo fez aquilo, o teu Botafogo tá com nada, chato pra cacete. Aí, quando o Flamengo perdia, ele só botava assim nos perfis dele, respeitem a minha dor. E aí te quebrava, né? Você fala assim, porra, respeita a dor do sujeito. Eu falei, porra, desgraçado, mais uma vez ele me quebrou. Como é que você tá vendo esse panorama do futebol agora, com SAF, Botafogo milionário... Vamos comprar uma Arrascaeta, se Deus quiser. E o Flamengo, nesse momento, um elenco galáctico, com dinheiro, e às vezes, mesmo assim, a torcida não está satisfeita. Como é que você está vivendo esse momento futebol? Cara, é uma coisa muito, muito louca, né? Porque, assim, meu clube nunca teve tão bem. E foi um momento que eu me desliguei um pouco, exatamente por causa do recorte político, né? Do Flamengo e todo o perfil dessa diretoria. Então eu vivi um ano, talvez 2018, 2019, né, que foi o ano mais voador, foi um ano bem complicado para mim, assim, foi um ano de mixed feelings, porque e agora eu acho que eu cheguei num formato que, por exemplo, ontem, quando o Gabigol fez ontem, né, na decisão do Flamengo-Fluminense, quando o Gabigol fez um gol, eu cheguei até a soltar um grito. Mas o Flamengo perdeu, eu não fiquei triste. E é exatamente assim que eu tô. Olha, eu fico impressionado com essa tua afirmação, porque... Não, eu sou apaixonado pelo Flamengo, Sim. enfim, quase fui na final lá no Peru, quase fui. Tinha até oportunidade de grana para ir, nunca tinha tido isso na minha vida. Tinha não só oportunidade, como conhecer algumas pessoas, enfim. Nunca tinha tido isso. De novo tive. Só que, ao mesmo tempo, eu penso no perfil da diretoria, uma diretoria que parece ao lado do Bolsonaro. Então isso realmente me traz uma...
Como eu disse no começo, eu sou um cara de ranço. Então, assim, eu tô com um rancinho, entendeu? Entendi. Não deixei de ficar feliz, não deixei de... Mas você vê, por exemplo, que eu não fiquei tanto nas redes comemorando, não fiquei, sabe? É quase... Eu vibrei de uma forma meio envergonhada. Vibrei sozinho, vibrei em casa. Fui até na casa, na final, inclusive. Tava na casa do Leandro Ramos. Final de 2019? 2019. Que foi foram 2 gols no final do jogo, né? Cara, a gente tinha acabado de... Porque assim, a casa do Leandro devia ter umas 30 pessoas. Na hora do primeiro gol, cara, se você me perguntar assim, o que aconteceu comigo, eu não lembro. Eu não lembro. E quando eu estava sentando a bunda e olhei pra TV, o Gabigol estava fazendo o segundo gol. E de novo eu não lembro o que aconteceu. E foi uma sensação muito igual do Maracanã, porque o Maracanã... Enfim, eu fui um garoto que cresceu na década de 80, então eu fui um garoto que cresceu na era Zico. Que não é uma era... Que é uma era um pouco... Se criou essa mística um pouco assim e tal, mas era uma era que também teve grandes decepções. Tinha um Flamengo de vez em quando jogava mal e tal. Mas tinha uma coisa catártica no Maracanã, que hoje se perdeu, né? Enfim, por causa do formato. Eu tenho uma tese que essa dinheirama, né? Essa nova força financeira tirou um pouco do povão dos estádios e botou um pouco de plateia. Sim. Putz, a tua definição é perfeita. Eu acho que de torcida virou plateia. É exatamente isso. Eu vou roubar essa definição pra mim, vou dizer que eu que inventei. Pode dizer. Demais. Mas tem muito isso mesmo, porque, cara, duas cenas eu acho que muito emblemáticas desse Maracanã e desse Flamengo, que são Flamengo completamente opostos. E não são nem grandes títulos. Um se não me engano, é o tetracampeonato da Taça Guanabara, gol do Adílio, aos 44 minutos. Nossa, isso tem tempo. Pois é. E o Adílio mete o gol. E eu lembro que aquela sensação de Maracanã, que é tudo flash, sabe? Um monte de gente abraçando e você abraçando todo mundo. O Ayrton, né? Você conheceu o Ayrton, se ajoelhando do meu lado, chorando e fazendo assim, em êxtase. E aquela... Essa é uma cena que eu guardo, fico até arrepiado aqui quando eu lembro, que isso era uma identificação com o Maracanã. Com todo o perrengue que o Maracanã fedia mijo, era um perrengue pra entrar. Aquele copo por trás da gente lavando todo mundo de mijo. Eu não tenho muito romantismo em relação a isso. Não tenho, porque era um perrengue. Hoje, talvez, com a idade que eu tenho, não iria. Pra passar aquilo, não iria. Sentava no cimento. Sentava a gente tinha que comprar uma almofadinha pra... E às vezes, quando não tinha lugar na sombra, você ficava no cimento no sol. Isso. Porque o sol descia ali e lambia aquela galera toda. E durante 1 hora e meia. Enquanto o jogo não começava, porque não tinha nada pra fazer enquanto o jogo não começasse. Eu adorava ver preliminar. Nos tempos da preliminar. Eu tenho uma história legal com o Maracanã, porque assim, pra quem não sabe, meu pai era flamenguista roxo, e eu via meu pai comemorando os gols do Flamengo, as vitórias do Flamengo. Quando o Flamengo jogava, meu pai era um pouco efusivo, assim. Tipo eu sou uma outra pessoa. Meu pai se transformava, e isso me assustava um pouco. E aí meu avô, botafoguense, falava do Nilton Santos, do Garrincha, não sei o quê. Eu vi essa estrela. Tem uma coisa da torcida do Botafogo que a gente tem um orgulho danado, que é o escudo mais bonito do mundo, e se você disser que não é, a gente vai sair na porrada aqui. O da Pieve tem uma história maravilhosa sobre isso. Depois ele vai vir aqui, inclusive. Da Pieve está convidado e já falou que vem. Ah, que lindo, porque ele fala isso, que o pai dele levou ele para escolher o clube dele. E ele escolheu o Botafogo por causa da estrela. Ele olhou todos os clubes assim e falou assim, eu quero ser desse clube aqui. E aí eu comecei a me identificar com o Botafogo. E em 74, eu vi Marinho Chagas na Copa do Mundo da Alemanha. E fiquei louco. Eu falei, esse jogador é do Botafogo? Porra, avô, não sei o quê. Aí meu avô me contava as histórias, não sei o quê. Mas eu nunca tinha entrado no Maracanã. E aí eu falei pro meu pai, eu quero ir no Maracanã ver um jogo do Botafogo. Meu pai falou, eu não vou te levar.
Eu tenho amigos que levam o filho, ele sendo botafoguense, leva o filho na torcida do Flamengo e eu vice-versa. queria ter essa Meu pai era radical demais. essa tranquilidade. O meu pai Imagina falava, você ter um filho vascaíno, ele falar assim, pai, me leva de... putz, eu sofreria demais. E aí, o que eu fiz? Eu não posso ir para o jogo sozinho com 11 anos. Eu pedi, mãe, eu descobri um amigo no colégio que virou e falou assim, cara, eu sou escoteiro. E o escoteiro no Maracanã, nos anos 70, e durante acho que um bom tempo, não pagava, né? tinha 1% da renda da União dos Escoteiros do Brasil. A gente não pagava, tinha que ir fardadinho de escoteiro. E a gente ficava tomando conta dos camarotes antigos do Maracanã, que era uma coisa ridícula. Era atrás das cadeiras azuis de baixo, no anel inferior. Sim. E eram umas casinhas de pombo. E ficava um escoteiro em cada porta ali do camarote. E quando chegava o torcedor, pois não, o seu camarote é o 32, então o senhor pode ficar à vontade, não sei o que e tal. E uma vez eu tenho um orgulho que Jairzinho foi usar um camarote daquele, cara. Eu falei assim, eu sabia que eu sou botafoguense? Ele, pô, parabéns, meu filho, que bom, não sei o que e tal. E eu usei desse recurso de poder ir para o jogo. Então, eu morava no Engenho Novo, pegava o trem de graça, porque o escoteiro também não pagava trem. Chegava lá, ganhava um cachorro-quente genial, que era, naquela época, na panelinha, o pão tava ali, a mulher pegava o pão, cortava, botava a salsicha, que é aquele pão com salsicha. O ketchup e a mostarda não era sachêzinho, era na birnagona mesmo, lá a gente enchia de ketchup e mostarda e ganhava uma Coca-Cola, que também era uma coisa bizarra, gente. Pesquisem aí na internet as imagens, o cara vinha com um galão aqui nas costas e ele tinha uma trombinha que ele botava no dava copo. Um jato. E ele dava um jato de espuma, só saía espuma daquela bosta. E a gente saía correndo atrás do Você cara. tinha que ficar o cara segurando o cara. ficava segurando pra completa aí de novo, porque só veio espuma, não sei o quê. Você lembra que vendia iogurte no Maracanã? Iogurte, cafezinho. O cafezinho era na frente. Era na frente, o cara vinha derrubando café quente em todo mundo. Eu não sei como é que a gente sobreviveu a isso. Imagina. Era bom quantidade. demais. Nossa senhora, imagina iogurte no Maracanã. O sistema de refrigeração. E aí ficava ali no camarotezinho de escoteiro, fardadinho, tomando conta do camarote, me sentindo... E com isso, mesmo sendo botafoguense fanático, eu ia... Aí virou meio que uma profissão. Eu ia no Fla-Flu, eu ia no Vasco e Fluminense, eu ia no Fluminense Vasco, Fluminense Flamengo... Cara, eu falei tudo de novo, né? Eu ia no Botafogo e Flamengo, Botafogo e Fluminense, Botafogo e Vasco, eu ia em todos os jogos. E tinha que ficar contido ali, não podia ficar só coisa. E depois o Maracanã, para mim, era como se fosse a extensão do meu trabalho. Eu saía, eu trabalhava no centro, eu ia sozinho pro Maracanã direto, quando eu fiquei mais velho. Ir pro Maracanã, para mim, era um exercício de ir sozinho, independente. E como eu não tinha o apoio do meu pai, meus irmãos não ligavam para futebol, eu era o único da família que gostava, então eu saía do trabalho naqueles tempos que não se vendia ingresso antecipado, porra, não tinha toda essa infraestrutura que se tem hoje. O Maracanã tinha uma entrada das catracas que, porra, parecia um curral de boi ali. Eu ainda fazia uma outra coisa. Você tá indo pro sacrifício ali. Porque durante um tempo, assim, eu nunca tive coragem de ir sozinho, mas aí eu conheci o Ayrton. E a gente foi muito, cara. A gente ia todo domingo e quarta, a gente estava lá. Eu ia. Vendo o Flamengo. E aí, ainda teve uma outra coisa, porque assim, enfim, tem uma época que não tinha grana, né? E aí, o que a gente fazia? A gente ia ouvindo no radinho, ficava o primeiro tempo todo do lado de fora do Maracanã, aí no segundo tempo, as gerais abriam. Isso. Com 10 minutos. E a gente entrava, ficava vendo um pouco do jogo com o olho na portinha que tinha para as cadeiras azuis, porque às vezes abria e a gente ia para a cadeira azul. Olha. E às vezes a gente conseguia subir para a arquibancada, que era o ápice. O ápice. Cara, então a gente ia ao Maracanã às vezes para ver meia hora de jogo, mas a gente via Zico, a gente via Júnior e tal. Via Mendonça. Não, exatamente. Por isso que eu tô falando, não era só Vitória. Roberto Dinamite. Eu vi, o Roberto Dinamite fazendo golaço numa final que a gente tava, eu e Ayrton dançando na chuva, cantando É Campeão. O Roberto Dinamite fez um gol deitado numa poça d'água. Que adiou, né, o título pro jogo extra. O cara tava o cara tava possuído. O cara jogava muita bola.
Então tem esses momentos que eu acho que eu perdi um pouco a aderência. E outro momento que eu ia falar é o gol do Pet. E o gol do Pet no Vasco. No Vasco. E foi o de 2001 e tal, acho. já? Não lembro. Acho. Porque aquilo ali tem um LP do Rapa, LP é coisa de velho, né? Mas tem um álbum do Rapa que chama O Silêncio que Precede o Esporro. Sim. E, cara, foi exatamente essa cena que eu vi. Porque tá aquela tensão, falta tudo que a gente precisa, um grande jogador, um goleiro ficava espetacular. só aquele surdo do samba, né? Cara, o Maracanã todo estava em silêncio. Todo. E assim, na minha cabeça de poeta, de escritor, não sei o que mais, tava a torcida do Vasco em silêncio, tava a torcida do Flamengo em silêncio. O Pet ajeitou aquele ruído assim, bem longe de Rádio Globo, o pessoal ouvindo. Se ouviu o sinalzinho, né? Exatamente. E aí, de repente, o Pet bate. Assim, na minha cabeça, eu ouvi aquele... Sabe, aquele... Da bola. Claro que eu não ouvi. Mas assim, foi o dia que eu vi o Maracanã ficar pelo menos uns 2, 3 segundos em silêncio depois que a bola entrou. Ficou todo mundo tipo assim, o que aconteceu? E quando teve a explosão, é uma coisa que assim, eu não lembro o que aconteceu. Eu só sei que eu tava na arquibancada lá em cima. Quando eu dei por mim, eu tava abraçado com alguém que eu não tinha a mínima ideia quem era, monte de gente. Isso aconteceu lá comigo embaixo. em 89, no título de 89, que o Maurício tem um ligeiro desencontro com o Leonardo. Ele apoia. Tem um ligeiro desencontro com o Leonardo. Tudo bem. Eu tava na arquibancada assim também, sozinho, que eu tinha vindo do trabalho. E, cara, pessoas que eu nunca vi na minha vida, era como se fosse meu melhor amigo de infância, que a gente se abraçando. E eu lembro que eu ainda fiquei meia hora lá dançando, cantando, cantei todos os sambas do mundo, assim, junto e tal. E era engraçado porque, assim, era um Flamengo que, se você notar, quem puder até rever essa cena no YouTube, é um Flamengo que cada um corre para um canto, era uma equipe completamente desunida. Era uma equipe completamente desunida. Tanto que cada um corre para um canto. O Pet corre para um lado, o Edilson corre para o outro corre para o outro. Ninguém, não tem aquela coisa, tipo como aconteceu na final da Libertadores, que o Gabigol corre e todo mundo corre atrás do Gabigol. Não, o Pet acaba de marcar um gol, ele corre sozinho. Depois, quando ele cai no chão, que alguém vem abraçar ele por cima, para não deixar o cara sozinho, porque era uma equipe completamente destruída. E esse tipo... A gente teve a oportunidade aí, Donato, de entrar no Maracanã. Eu acho que esse foi o meu primeiro choque com o futebol, né? Antes do Maracanã ser entregue, né? Que a gente foi fazer um trabalho lá para a Secretaria de Turismo. E quando eu entrei, que a gente adentrou, eu acho que até o Felipe estava junto com a gente, né? Enfim, que a gente adentrou o gramado assim, que eu olhei e falei assim, cara, o que fizeram com o estádio? O que fizeram? Eu fiquei horrorizado. Eu falei assim, velho, que coisa sem vida, assim... E aí depois eu insisti, eu fiquei 1 ano quase sem ir no Maracanã. Depois eu insisti mais umas 2 vezes, achei tudo plateia. Nada contra, não, porque eu acho que as coisas têm que mudar, as coisas têm que... Cada coisa ao seu tempo. Não é porque o Marton está aqui, o Marton, não vamos mudar o Maracanã por causa do Marton. O Marton aí vai ficar triste pra caramba. Não, mas eu acho que foi uma violência muito grande. Até depois, quando você entende a história da grana, que dá para construir 2 estádios em outro lugar, podia ter feito um estádio na Barra. E, enfim, dava um tapa no Maracanã, deixava ali como museu, só fazia a final ali, depois deixava para grandes jogos, pontuais. Mas o caderno de encargos da FIFA virou um negócio... Mas, por exemplo, a Alemanha não topou. Eles queriam quebrar lá o arco principal lá da entrada do estádio principal da Alemanha, eles queriam botar abaixo, a Alemanha falou, não vou. É que, na verdade, tinha outros negócios ali, né? Então, acho que os caras enfileiraram alguns países, Brasil, África do Sul, agora o Catar. Catar, depois não sei o que eles vão fazer com os estádios. Provavelmente vão demolir, né? Entendeu? Mas a parada não é o esporte. A parada é fazer estádios. Uhum. Como tem aqui, cara. Eu e o Donato, a gente teve a oportunidade depois de visitar Cuiabá. Foi Cuiabá. Foi Cuiabá que teve também? Teve, em Cuiabá. Então, Cuiabá. Cara, é impressionante, cara. Você fala assim, cara, um elefante branco, mas assim, eu ainda tive a oportunidade também de ir em Joanesburgo e ver que tem um elefante branco igualzinho lá, cara. Eu fui, inclusive, nos meus stories, que quem começar a me seguir vai ver, que eu fui no estádio lá. Meu irmão, é patético, porque o futebol não tem esse volume
Era um estádio assim que... Imagina aqui no Maracanã, só a geral aberta, só aquelas cadeirinhas lá de baixo, mais nada. O estádio todo apagado, o resto, e só aquilo para 2 times de futebol jogando. Aí tu fala assim, cara, que grana se gasta nisso? E toda a estrutura de gente orientando e tal. Não, os bastidores desses estádios de Copa do Mundo, eu me lembro que tinha que ter uma distância mínima Sim. entre o acesso e a arquibancada para poder, de 20 metros, não sei o que, um negócio. Umas coisas assim que hoje são, assim... Tudo bem que na assim... Copa tudo bem, mas pro dia a dia dos clubes não faz sentido. Eu não tenho saudosismo de algumas coisas que às vezes o Maracanã era muito... Cara, polícia no Maracanã, nossa senhora, eu passei por cada situação. E é engraçado que essas situações ao mesmo tempo vão te ensinando. Por exemplo, eu lembro que o Juan, enfim, meu mais velho era até pequeno, devia ter uns 8 anos, e você sente a vibração do Maracanã. A gente foi no Flamengo e Atlético Paranaense, que eu falei, cara, essa vibração aqui tá de treta. Primeiro não tá conseguindo entrar todo mundo no Maracanã. E aí o Flamengo fez um gol. Aí virou tumulto, porque tava mais da metade da torcida lá de fora. E gente querendo comprar ingresso. Aí eu meti o Juan encostadinho numa pilastra, falei assim, a gente morava do lado do Maracanã. Falei pra ele, devia ter 9 anos. Falei, olha só, tu vai ficar parado aqui. Se eu não voltar em pouco tempo, você vai pra casa. Assim, tipo... Nossa. Porque eu falei assim, cara, vou tentar arrumar um ingresso, mas se ficar ruim demais, depois eu encontro com o moleque em casa. Beleza. Cara, quando eu entrei na fila pra comprar ingresso, começou aquele tumulto, que eu olhei pra trás assim, sabe o instinto do Homem-Aranha? Não é, na verdade, é o instinto de quem já foi ao Maracanã e já viu aquela merda acontecer algumas vezes. E a galera começou a se agredir, que eu olhei pra trás e vi a PM começando a fazer uma formação, eu falei assim, putz, vai vem dar o maldito ruim. Gás de pimenta. Então, é isso, é essa a vivência do Maracanã. Você já sabe o que vai acontecer. Tem pavor de gás de pimenta. E 2, o que eu já tinha aprendido, você não corre pra fora, você corre na direção da bilheteria. Então, quando o cara veio jogando jatos de gás de pimenta em tudo... Ele é democrático, né? Ele pega quem tá trabalhando, quem tá na zona, criança, quem não tá, criança, mulher, eles velhinho, próprios. Exatamente. O cara saiu se esfregando. O que eu fiz? Enfiei a cabeça. Puxei a camisa do cara da frente, enfiei a cabeça, ele tava tentando fugir da bilheteria, eu empurrei ele na direção da bilheteria. Eu falei, fugir, vai todo mundo fugir, vai todo mundo pra fora. Vamos pra dentro que a gente tá escapando. Aí, resultado, a gente devia estar... Eu tava muito longe da bilheteria, quando eu abri o olho, eu já tava na bilheteria, eu comprei os ingressos. Falei assim, me dá 2 ingressos. Me dá 2 ingressos. Peguei os ingressos, saí assim, valeu. O cara falou, pô, obrigado aí, cara. O cara me agradeceu. E o Juan, tava onde nesse meio tempo? Tava lá no cantinho. Lá longe, preservado. Perto da entrada, de onde é a entrada do Vasco, ali na saída do metrô. Na descida do metrô do Vasco. Exatamente, deixei ele ali perto dos vendedores e tal. E Juan era muito safo, enfim. Tava ali na boa, tipo... Aí, quando eu fui pra cima, ele olhou pra mim e falou assim, que olho é esse? Aí eu falei, nada não, esquece isso aí e tal. Eu cheguei lá dentro, lavei o rosto e tal, não sei o que mais, tal, e fomos ver o jogo. Mas é isso, a gente começa a aprender e tal, mas eu perdi essa identificação, esse saco de Maracanã, essa coisa toda e tal. Vibro, às vezes vibro com vergonha, mas hoje é triste isso, mas se o Flamengo perde, não, realmente não é a pilha que vão botar em mim. Nem o respeito minha dor vai aparecer mais nas redes sociais. Não aparece. Não aparece. Nem quando perder a Libertadores apareceu, entendeu? Tipo, cara, impressionante isso. Eu perdi a Libertadores, 2 horas depois, eu tava ótimo. Eu tava ótimo. Há 10 anos atrás... Era uma nossa depressão, senhora. Né? Eu tava deitado em posição fetal no escuro, sabe? Ouvindo um tango e falando... Gabigol, maldito. Bom, acho que a gente falou de quase todos os assuntos. Tem um que a gente já norteou esse assunto, mas eu queria falar dele para o encerramento. Que eu acho que também o nego já deve estar de saco cheio da gente. Nossa né? senhora. A gente fala pra cacete. Marton, teve um episódio recente no cinema, na entrega do Oscar, que eu tô vendo que ele tá sendo muito polêmico e uma das coisas que as pessoas... Tá meio tipo Tropa de Elite, as pessoas vibrando, outras condenando. E, cara, é um assunto delicadíssimo porque mexe com doença, mexe com agressão, mexe com pessoas famosas, num lugar que teoricamente é um lugar de celebração, né?
Como é que foi tua visão desse episódio do Will Smith com o Chris Rock? Então, cara, de certa forma, sinceramente, eu não ligo muito pra Oscar, não, nem acompanho. Não acompanho. Eu acho que a gente tem ali o recorte de um cara que eu até entendo a posição do Will Smith, entendo a beça. Talvez no lugar dele eu fizesse o mesmo, porque, enfim, é a mulher do cara, enfim, tá passando por uma doença. Acho que tem o nível de agressividade do Chris Rock, né? Eu acho que, não sei se... até porque a maioria dos comediantes até que estão um pouco assustados com isso, eles falam que a piada foi ruim. Então, é um ambiente branco, não existe piada que o Chris Rock diga ali que não tenha sido aprovado por pessoas brancas. Tem uma foto, que depois eu vou até te passar para você inserir essa foto, que é uma foto pós-tapa, que essa foto foi muito pouco divulgada, inclusive. Que a foto, para mim, é um tratado. Que na foto tá o Denzel consolando a Jada do lado dele. Só que não é aquela foto que eles estão no canto, não. É uma foto que, enfim, você vai inserir aí, a galera vai poder ver. O Chris Rock tá muito próximo a eles. O Will Smith ainda tá sentado na cadeira dele. E o Chris Rock saiu, a gente que conhece palco, ele andou pelo menos uns 5, 6 metros em direção ao Will. Então, a cena... Ao Will. Ao Will. O Chris veio na direção do Will. Depois do episódio Sim, eu não vi sim. isso completo, não. Cara, é impressionante. Não, só tem essa foto. Eu recebi essa foto. Posso até catar aqui só pra você contextualizar e você entender do que eu tô falando. Que a foto realmente é impressionante. Me manda o link aí pelo WhatsApp que aí eu boto na TV. Não, um amigo meu me mandou. Falou, cara, o que você acha dessa foto? Aqui, ó. Aqui. Depois eu te mando aí pelo... Eu não sei se a gente pode botar no ar isso. Essa foto tem créditos? Tem? Não tem. Foi uma foto que eu acho que ele tirou. Você nota que aqui tá o Chris Rock. Ele foi agredido lá em cima. Lá em cima, lá atrás. Então ele veio até o Will pra tentar entender. E você vê a cara dele, se você ampliar aqui, ele tá com uma cara meio tipo... A Eliana Alves Cruz outro dia me falou uma coisa que eu achei brilhante. Você viu o filme Corra, né? E tem uma hora no filme Corra que surge o cara negro que tá hipnotizado. E tem um flash. E ele meio sai do coisa, o sanguezinho corre, ele vira pro cara e diz o título do filme, inclusive. Vira pro cara e fala assim, Get Out. Cool. Esse soco é quase um flash pro Chris. Tanto que o Chris ali você vê que ele faz aquela cara de Get Out, de tipo... Cai uma ficha nele, ele fica olhando assim, ele não sabe o que falar, ele não esperava aquilo. É quase como caísse uma ficha, e depois vem isso aqui na sequência. Logo depois vem esse movimento do cara se aproximar do outro. Porque assim, se eu sou fã do Will Smith, se você é fã do Will Smith, o Chris Rock é fã do Will Smith pra cacete. Então ele nunca esperaria aquilo. Como eu também acho que o Will Smith também nunca esperaria. E essa semana foi muito engraçado, que eu tava tendo uma discussão com o Rafael, meu sócio, e falando pra ele que eu tava muito preocupado, né, com o Will Smith. Que pra mim, talvez a carreira do Will Smith tenha acabado. Pediu desligamento da academia, já E perdeu... já cancelaram 2 filmes, então pra mim, talvez o Will Smith tenha acabado como ator, como carreira, como tudo. E o Rafael questionou isso, falou, cara, não, você tá falando do Will Smith. Eu falei, não, eu tô falando do Homem Preto. E pro Homem Preto é difícil ter perdão, é difícil a pena passar, entendeu? Então, o que mais me preocupa hoje, na verdade, dentro de toda essa polêmica, eu tô mais preocupado com o Smith. Que é uma potência, um exemplo, Nossa. representa muita coisa para muita gente, né? Para você ter uma ideia, no Comedy Central, que é lá da Viacom, as maiores audiências hoje são O Maluco no Pedaço. Que tem 800 anos, né? My Wife and Kids. Eu, a Patroa das Crianças, e o Everybody Hate Chris. Todo mundo odeia o Chris. São as 3 maiores audiências do canal. Hoje. Ainda. Talvez a culpa do Cabral tenha chegado perto, alguma coisa.
Mas hoje, no Comedy Central, são as maiores audiências. Então, assim, é porque o povo preto está consumindo isso muito. E você vê que também no Netflix, tá, onde, acho que se não me engano tá no Netflix também, o Maluco no Pedaço. É uma das maiores audiências. Então o cara representa muita coisa para muita gente, como formador mesmo. Né? E aí manchou a imagem agora. Não sei se... manchou porque eu acho que vai ter essa campanha sobre mancha mesmo. Enfim, agredir alguém nunca é legal, né? Mas dentro desse recorte que eu tô falando desde o início, você vê que é um recorte de agressões. A gente passa o dia todo sendo agredido. Sabe? É o Yuri Marçal entrando depois de um show dele, o Yuri Marçal entrando lá no Sul, sentando atrás do cara do Uber, e o cara falando assim, se você não sair daí eu vou te dar um tiro. Isso pode ser agora, cara. Eu posso sair aqui na rua, pedir um Uber e ter uma treta. Eu posso parar num bar e ter uma treta. Eu posso... Porque tem uma frase maravilhosa que diz, o racismo não dorme. E ele tá aí, tá atento. Pode pegar a gente a qualquer momento. E essa reação que as pessoas não esperam, porque não tem reação. Não tem reação. Eu, por exemplo, não consigo te imaginar sendo violento. Você é uma das pessoas mais... Mas exatamente, mais entendeu? Então, doces. assim, Mas essa é a imagem também que eu acho que assusta. O Will Smith é uma pessoa doce pra caramba. Risonha, feliz, comediante. Só que tem uma hora que dá no talo, cara. A única coisa que eu lamento, na verdade, é ser um corpo preto agredindo outro corpo preto. Ser dois caras negros brigando. Talvez fosse outra discussão se fosse um comediante branco. Não, e tem as coisas de contexto, né? Não é de hoje que o Chris Rock faz piada com isso, né? Parece que já tem E quando teve o boicote dos atores negros, dos artistas negros, e não é, definitivamente o Oscar não é um espaço para gente preta. Nunca foi. Nunca foi. E aí complica, né? A luta, né? Na verdade, assim, eu tenho uma opinião formada, porém eu não tenho opinião formada nenhuma, porque eu não estava lá, não sei. Tem todo um contexto, a gente fica sabendo as coisas por parte. Eu sempre lembro daquele meme que tem muito no Twitter, que é o Pica-Pau passando esfregando no chão, passando pano assim. Ai, 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 esse Will Smith, eu me sinto assim. Exatamente, eu sou o Pica-Pau nesse meme. Passo um pano no chão e falo, ai, 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 esse Will Smith. Entendi. Mas aqui no Brasil a luta continua. Vamos nessa. Marton, poxa, se tivesse plateia teria aquele... Mas não tem plateia. Mas, cara, foi muito bom te receber, relembrar essas histórias, contar essa tua luta diária, essa batalha que não coisa, ver a sua realização aí, poxa, você conseguindo realizar vários projetos, assinando filme. Eu fico orgulhoso lá, diretor Marton Olímpio, roteirista Marton Olímpio e elenco Marton Olímpio. Fico muito feliz mesmo, de coração. Você faz parte aí da nossa história. Espero que as pessoas tenham gostado de ouvir esse cara fantástico, um contador de histórias. E assim, eu acho que, até só para encerrar, é mais fácil escrever ou contar? Rapaz, para mim sempre é mais... Eu acho que escrever é mais fácil. Porque fica muito rico, né? Quando você conta. Eu acho que é onde eu me sinto mais seguro também. Eu acho que é onde eu me sinto mais feliz, assim. E falando um pouco desse seu projeto, dessa sua ideia, eu acho que é muito a tua cara. Para mim, putz, tanto que você falou comigo, eu vim correndo. Pra mim, eu não sou jornalista, né, cara? Mas você é ótimo de bater papo. Eu acho que, enfim... Eu acho que é uma oportunidade bem bacana. E desejo, assim, toda vez que você precisar, eu vou ouvir, vou divulgar e tal. Conto com isso. Entendeu? Porque eu acho que, enfim, é um bate-papo maravilhoso. Para mim foi um prazerzaço estar aqui. Eu adoro conversar, adoro contar história. E nós já fizemos tanta coisa boa juntos e relembramos um pouco delas. Na verdade, se a gente fosse falar de tudo que a gente já fez... Tem uns 3 dias, porque é muita história, muita coisa legal. E eu tô aí começando esse negócio... Como é que é? Me ajuda a falar. Vamos curtir. Não, tem que se inscrever. Se inscreve. Ativa o sininho. Ativa o sininho para receber notificações quando for entrar no ar. A princípio, nós vamos estar toda terça-feira às 20 horas. Os programas são gravados por uma questão de praticidade.
Compartilha no grupo. Aí compartilha no grupo da família, compartilha dos amigos. De futebol. E tem mais uma, tem que curtir. Tem que curtir. Quanto mais curtida, melhor. Que a gente vai continuar esse trabalho aí de formiguinha. Já brinquei com ele. Te cuida, Felipe Neto, rumo aos 50 milhões. Ele tá com 48 e cacetada, né? Então, é muita gente, um fenômeno, mas né? 50 milhões é mole pra nós. Aí a gente vai chegar aos 50 milhões, eu vou ficar insuportável, porque, porra, duro, eu já sou chato, imagina, com esse número de ensino, eu vou virar influencer e vou ficar mascarado. Ou não. Prometi que ia falar pouco de Botafogo. No primeiro da semana anterior, até acabei falando bastante de umas coisas do Botafogo, porque eu tive o prazer de receber aqui a minha amiga Cris de Sati, de um blog Fim de Jogo, que faz um serviço fantástico de apoio ao torcedor. Inclusive, a tua questão da bilheteria, ela teria te falado, não vem pra cá não, que tá saindo tumulto, não sei o quê. Você ficar ligado nas redes sociais do Fim de Jogo, você sabe quando você deve ir e quando você não deve ir. E, cara, te agradecer de novo imensamente, espero que você tenha gostado. E já fica a porta aberta aí quando você quiser voltar. E, pessoal, vamos assistir Alemão 2, tá em cartaz. Nos melhores cinemas e, se possível, coloquem as hashtags Alemão 2, opinem, que eu quero muito ouvir a opinião de todo mundo, preciso ouvir. Repete suas redes sociais aí. @MartoOlímpio, o primeiro I é Y. A gente vai botar no crédito ali. Beleza, é isso. Pô, bacana, Marto. Brigadão e vamos que vamos. Valeu.